Vamos para a palavra que está em Gênesis, capítulo 12. Senhor, meu Deus e meu Pai, abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Senhor, venha nos abençoar com essa palavra, venha nos curar, venha nos ensinar, venha nos libertar. A Tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, Senhor, a Tua palavra é essa verdade. Liberta-nos dos enganos, liberta-nos dos achismos, liberta daquilo que precisamos ser libertos, que o Senhor sabe. Abençoa esse povo nesse dia, abençoa esses trabalhadores, abençoa, Senhor, essas pessoas com as bênçãos que elas precisam. O Senhor sabe o que nós precisamos. O chamado de Abraão. Olha que benção, né? A história de Abraão. Olha que benção, o chamado. Deus chamou Abraão. Então você que está aqui, Deus veio dizer que Ele está te chamando. Olha que maravilha. Deus te chamou. Deus te chamou para quê? Para viver algo maior com Ele. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para te ser uma benção. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser teu amigo, né? Porque Abraão foi tudo isso, não foi, gente? Vamos aqui escutar? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós sabíamos que o pai de Abraão seguia outro Deus, né? Nós sabíamos que o pai de Abraão era idólatra, né? Ele adorava imagens, ele não adorava a Deus. E nós não podemos adorar nada e nem ninguém que não seja Deus. Você pode amar teus filhos, amar tua esposa, você pode amar as pessoas, mas adorar não. Nós só podemos adorar a Deus. Tem gente que adora carro, que adora telefone, né? O que é adoração? É aquele apego, né? É excessivo, um apego muito grande aos bens materiais. Então isso é interessante, né, gente? Se nós tivéssemos esse apego a Deus, né? Porque o adorador é isso, ele se apega àquilo e ele começa a adorar aquilo, né? Tem gente que adora o carro, o telefone, que adora os filhos, de tão apegada, tem gente tão apegada com os filhos que não quer que o filho case. Tem gente tão apegada com filhos que quer que o filho case e more pertinho, lá pertinho, né? Tem gente que é assim, gente, que quer que é tão apegada com os filhos, que vive na casa dos filhos, que querem que os pais estejam que os filhos estejam na casa dos pais todo o tempo, de tanto apego. E por isso que o Senhor disse aqui a Abraão: Abraão, sai da tua parentela. Sai da tua parentela, me obedece, eu tenho coisas novas para te dar. Eu tenho um caminho. Olha o que ele disse. Abraão, sai da tua terra. Hoje a gente está vendo aí que nem sair da nossa terra a gente está podendo, né? Por quê? Porque as pessoas não estão nos recebendo. Você viu aí o que está acontecendo, né? Os estrangeiros hoje não estão sendo recebidos em alguns lugares. E aqui, olha aqui. O próprio Deus disse para Abraão sair da terra dele, né? A terra de Abraão era uma terra a qual não tinha propósito de Deus naquela terra, porque o propósito de Deus era em outra terra com Abraão. Por isso que o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Não foi isso que ele disse? Para a terra que eu te mostrarei. Então é isso, gente. Deus, ele está aqui conosco dizendo isso para nós. Eu tenho algo para te mostrar, eu tenho um lugar para te ir. Tu és chamado para fazer a minha vontade. Porque as pessoas dizem: eu sou chamado, eu sou escolhido. Mas quando Deus manda você fazer, ir para algum lugar, sair da tua família, sair da tua parentela, fazer a obra de Deus, você não faz. Mas você está aí dizendo que é chamado, que é escolhido, né? Você é chamado e é escolhido. Quando nós somos chamados e escolhidos, é para nós fazer aquilo que Deus quer, para nós viver aquilo que Deus tem para nós, tá entendendo? E tem muita gente que diz que é chamado e escolhido, mas está fazendo as suas vontades, não a vontade de Deus. Então Abraão foi esse chamado por Deus: sai da tua parentela, sai da tua terra. Olha aí o que é ser chamado, gente. Ser chamado é você renunciar até tua parentela.
parentela, parentes. Então, ser chamado é isso. Porque tem gente dizendo eu sou chamado, mas está lá juntinho dos parentes, não é isso? Está lá juntinho tá lá na sua terra, não vai para canto nenhum. Não vai para, não, ainda usa a palavra, não. Eu tenho que começar a obra em casa, prego para os vizinhos, ser missionário em casa, ser missionário nos vizinhos. Mas se Deus diz assim para você, eu te chamei, tu és chamado, sai da tua terra, sai da tua parentela. Quando o Senhor disse para Abraão sair da terra dele e sair da parentela e fazer o que Deus manda, sabe por quê? Porque é Deus que cuida da tua família, não é você, não é eu que cuido da minha família. Quando o Senhor disse, me obedece, que eu que cuido da tua família, é eu que cuido dos teus parentes, é eu que cuido de ti. O nosso Deus é aquele que cuida de nós e cuida dos nossos, não é verdade? Então tem gente que acha que é assim, não, eu não posso servir a Deus porque eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos bens materiais, eu tenho que cuidar, né? Tem que cuidar de tudo. E aí o que acontece? Não vive o chamado, não chega na promessa. Não chega na promessa porque você não sai do lugar. Porque Deus está te chamando para viver com Ele. Deus está te chamando para mostrar para você, para te levar às promessas. Mas você não sai. Você não sai do lugar. Você continua lá vivendo a tua vida e não a vida que Deus tem para você. Então, ser chamado é isso, meu querido. O Senhor está te chamando, vai fazer o que Ele manda. O Senhor disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra. E que eu vou te levar para o lugar que eu quero, que eu tenho para te abençoar. E aí Deus ele continua falando com Abraão. E farei de ti uma grande nação. Olha aí. A gente vê umas pessoas querendo prosperidade. Não é isso? As pessoas querem o lado financeiro estabilizado. Abraão teve. Abraão teve esse lado estabilizado. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Porque ele saiu da parentela. Tem parente teu aí que não deixa você prosperar. Você sabia disso? Que tem parentes teu aí que não deixam você prosperar. Aí você diz assim, irmã, mas eu tenho que ajudar a minha família. Você tem que ajudar sim a sua família, mas quando ela precisa, quando ela está doente, quando ela está incapaz, né? Incapaz ali nas suas incapacidades, aí você tem que ajudar. Mas você não tem que ajudar um filho preguiçoso. Você não tem que ajudar um irmão preguiçoso, uma irmã preguiçosa. Você não tem que ajudar pessoas que não estão nem aí para trabalhar, para guardar dinheiro, não sabe nem usar o dinheiro, compra tudo caro, porque tem o papai e a mamãe para pagar, não é verdade? Porque está contando sempre com a família. Aí você está aí pagando dívidas da família, você está aí pagando conta dos teus filhos, você está aí pagando conta dos teus irmãos. Então significa o quê? Que você não consegue prosperar. Está ajudando a família, mas não consegue prosperar. Abraão foi diferente. Olha o que Deus fez. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação. E muitas das vezes tem promessa na tua vida que você tem que sair do lugar que você está. Você tem que sair de perto da tua terra, da tua parentela. Às vezes você tem que sair de perto de amigos, de amigas. Tem amigos teus que estão fazendo você gastar teu dinheiro. Te chama, vamos lá curtir, vamos lá para noitada, vamos lá não sei para onde. São pessoas que não te deixam prosperar. Por quê? Porque está te levando para quê? Para o gasto que não é nem necessário para a tua vida. Então nós temos que entender, gente, muito bem, que muitas das vezes nós precisamos sair desse lugar. Deus me tirou da minha terra, Deus me tirou de perto da minha parentela. Eu estou falando aqui, estou pregando o que Deus fez comigo, gente. Quando Deus me trouxe para cá, né? Deus ele mostra e revela o profundo escondido.
Eu sei que pessoas falaram de mim, eu sei que pessoas disseram, tá deixando filho. Eu não deixei filho pequeno, não. Meus filhos são adultos, meus filhos têm a família deles, meus filhos têm o trabalho deles. Eu não deixei filho pequeno, né? Então, oro por eles, falo com eles, todo o tempo tenho contato com eles, mas eu estou vivendo o propósito de Deus. Eu estou vivendo esse propósito, esse chamado de Deus. Tá entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você não consegue prosperar, porque você não sai da tua parentela. O segredo, gente, é você prosperar primeiro para poder ajudar, né, a tua parentela. Porque muitas das vezes você faz tudo para prosperar, mas está sempre ajudando alguém, algum parente. Sempre ajudando algum parente. E aí o que acontece? Você está cheio de dívida. Cheio de dívida. Faz empréstimo para ajudar filho, faz empréstimo para ajudar filha, faz empréstimo para comprar uma casa para o filho. E aí você não prospera. Está aí cansado, doente, cheio de dívidas, sem prosperidade nenhuma, cheio de preocupação, sem estabilidade na vida. Por quê? Porque não sai da parentela, porque não confia em Deus, porque não tem o entendimento do jeito que você trabalhou para ter tuas coisas. Teus filhos também têm que trabalhar para ter as coisas dele. Tá entendendo? Então o Senhor disse para Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aí, isso que é o chamado. O chamado, a pessoa que é chamada, ela tem que fazer isso aqui, ó. Sair da parentela, sair da terra dela, porque o Senhor fará dela o quê? Uma bênção. Uma bênção. Bom, então você que está aqui, cuidado que tem chamado aqui, hein? Tem chamado aqui. Não tem filho pequeno? Não tem filho. Tem mais. Tem mais, presta bem atenção. Nesse chamado, quem foi que acompanhou ele? A esposa. A esposa acompanhou ele no chamado. Hoje a gente vive um tempo que as pessoas querem um esposo ou querem uma esposa, mas não querem o quê? Aquele que vai viver o chamado, aquele que vai viver o propósito com ele. E muitas das vezes você está entrando num relacionamento com pessoas que não querem nada com Deus, com pessoas que não querem servir a Deus, com pessoas que não querem fazer o que Deus manda. E aí você está sofrendo, está num casamento que só é problema, que só é luta, que só é tristeza, que só é choro. Você não tem alegria com teu marido, você não tem alegria com teus filhos. Por quê? Porque não tem um chamado, não tem um propósito. Que propósito? Servir a Deus, obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus manda. Aquele que faz aquilo que Deus manda, ele tem as bênçãos na sua vida. E tem mais, ele diz mais aqui, ó. E abençoarei, ele disse para Abraão, tu serás uma bênção. Quando nós obedecemos a Deus, gente, quando nós aceitamos o chamado, né? Nós seremos uma bênção, porque é Deus que vai fazer nós ser uma bênção. Presta bem atenção, o que foi que Deus disse? Ele disse aqui, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei, é ele que fará o chamado ser uma bênção. Tá entendendo? É Deus que estabelece a promessa na nossa vida. É Deus que garante, eu farei. Ele disse para Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Tá entendendo? O chamado é esse. É Deus que faz ele ser uma grande nação. O chamado é esse, é Deus que faz acontecer a promessa na vida dele. José foi chamado e Deus fez acontecer a promessa na vida de José. Abraão foi chamado e Deus fez acontecer a promessa na vida de Abraão. Então, se você é chamado, recebe essa palavra para você. Deus fará acontecer na tua vida as promessas. Você é chamado? Eu recebo essa palavra para mim, porque eu já saí da minha terra, da minha parentela. Ô Jesus amado, eu recebo essa palavra para mim. Você recebe essa palavra para você? Você é esse chamado? Então não te preocupa, porque é Deus que vai fazer.
Não adianta que você não vai impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. É Ele que faz acontecer as promessas na nossa vida. Não é nós que fazemos. É Ele que faz acontecer. Ele disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. Então tem pessoas aqui que Deus está fazendo de você essa grande nação. Deus está fazendo de você uma bênção, uma bênção. Essa grande nação, você sabe qual é essa grande nação? É o povo de Deus, gente. É o povo de Deus, é o povo chamado, é o povo escolhido, é o povo salvo. Essa é a grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas acham que a grande nação é você ter um... Que fala de nação, né? Nação brasileira, nação estrangeira, que você será essa nação? Não, é que nós, o povo de Deus, somos essa grande nação. Amém, gente? Entendeu? Porque quando fala de nação, fala de povo, não é isso? De pessoas. Então é isso que o Senhor falava para Abraão. Então foi Deus que fez acontecer na vida de Abraão. É Deus que realiza a promessa na nossa vida. A inveja dos irmãos de José não impediu Deus fazer de José um governador. Dá para entender isso, gente? Que quando Deus diz para nós, farei, quando Ele diz que Ele fará por nós, então não te preocupa, porque Ele vai fazer. Entendeu? Meu filho não quer nada com Deus, não tem problema. Quem vai fazer ele querer Deus vai ser o próprio Deus. Se eu estou aqui foi porque Deus me fez querer Ele. Se eu estou aqui levando o evangelho na madrugada, 17 anos com Deus, vai para os 17, vai para os 18 anos esse ano, se Jesus permitir, né? Por quê? Porque Ele fez acontecer na minha vida. Ele me tirou do mundo, Ele me tirou das ilusões, Ele me tirou dos enganos, Ele me tirou da minha parentela, Ele me tirou da minha terra, Ele me tirou dos ensinamentos dos meus pais. Os meus pais, eles adoravam imagem, né? Mas eles adoravam a imagem porque eles foram ensinados a adorar a imagem. Mas eles adoravam a Deus acima da imagem. Para você ter uma ideia, a minha mãe dizia bem assim: minha filha, é só uma foto, não representa nada. Sabia que a minha mãe tinha lá os quadros dela de imagem? E ela mesmo dizia: minha filha, isso aí não faz mal para ninguém. Nem faz mal, ela não faz mal, é só uma fotografia, minha filha. Não te preocupa, não. Minha mãe falava aquilo que estava escrito na Bíblia sem ela conhecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava ali operando na minha casa e dando entendimento. Às vezes tem gente que nem visita a sua família, tem gente que tem medo das imagens, tem gente que condena seus pais porque está lá com um monte de imagem na sua casa. E às vezes é que nem a minha mãe dizia: minha filha, só é uma fotografia, não faz bem nem faz mal. Assim mesmo ela dizia, que está escrito na palavra isso, né? E aí o que ela entendeu? Que ela precisava reconhecer que Jesus era o Salvador dela. E ela reconheceu e declarou com a boca dela que ela reconhecia que Jesus era o Salvador. O nome dela foi escrito no livro da vida e o Senhor acolheu da terra. O Senhor colheu a minha mãe. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então tem gente que obedece ali os ensinamentos do seu pai, mas não obedece os ensinamentos de Deus. Não obedece os ensinamentos da palavra. Não obedece o chamado. A gente vê um monte de gente: eu sou chamado, eu sou escolhido, mas não sai da parentela, não sai do lugar, não sai da tua terra. Ai, irmã, porque não é um tempo. Não é um tempo ou porque você não obedeceu a Deus? Nós já estamos nos últimos tempos. E você ainda vai dizer que ainda não é o tempo de você largar aquilo que tem que ser largado? De você deixar aquilo que Deus está mandando você deixar para você ser uma bênção? Ainda não é o tempo? Jesus está voltando, nós estamos no final do tempo. O relógio do mundo já está aí, né? Como você viu, abreviado o horário, falta pouco tempo. E você está dizendo que ainda não é o tempo de você viver a promessa de Deus? Quando é o tempo, então? Quando é o tempo? Depois que você curtir a tua vida? Depois que você fazer as tuas vontades? Depois que você realizar tudo o que tu queres? E não fazer o que Deus quer que a gente faça? Que entendimento que nós temos, né, gente?
Então, ser chamado é isso, é uma renúncia. Lembra que Jesus disse para aquele jovem que disse que obedecia os mandamentos, não foi isso? Aquele jovem jogou com Jesus e falou: Mestre, eu obedeço todos os teus mandamentos, te conheço. Aí Jesus pegou, aí né, ele disse: O que falta para mim herdar o reino do céu? Aí Jesus falou para ele: Pega teus bens, vende e dá aos pobres. Quando Jesus disse isso, aí o que ele fez? Saiu de fininho. Ele quis viver o chamado? Não quis. Ele quis seguir a Jesus? Não quis. Quando fala em pegar os bens, né? O que foi que o Senhor estava fazendo aqui com Abraão? Abraão, sai da tua parentela. Abraão saiu sem nada, né? Ele ia para um lugar que ele não sabia onde ia morar, que ele ficou morando em tendas, né? Então Abraão ele saiu sem uma estabilidade, sem uma segurança, não é verdade? Para quê? Para obedecer a Deus e nunca faltou nada para Abraão. Nunca faltou nada para Abraão. E Abraão foi esse pai de multidões. Abraão foi esse que tem uma nação e você faz parte dessa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Olha aí. A gente sabe que o nome de Abraão é engrandecido, ele é um patriarca, né? Ele está na palavra, ele é exemplo, ele é considerado pela palavra para nós como o próprio Deus. O próprio Deus, né? Como pai, Deus é nosso pai. Abraão foi também pai de multidões. Significa, por que ele era pai? Porque ele foi pai daquele que é do povo de Deus. Ele foi aquele líder, aquele cabeça, aquele que dava direção para o povo. Mas ele dava direção através de quê? De Deus na vida dele. De Deus na vida dele, era a promessa se cumprindo, era a promessa que Deus disse que daria uma nação, por isso que o povo acompanhava Abraão, porque era a promessa de Deus sendo estabilizada, sendo firmada, sendo feita, sendo exercida nas nossas vidas. Então, se Deus te chamou, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Você pode dizer: eu não sei, eu não largo, eu não tenho jeito, eu não consigo. E o Senhor, não adianta. Ele disse ele disse para Abraão: eu farei. Ele não disse: Abraão, é tu que vai fazer. Ele disse para Abraão: sai da parentela e eu farei de ti uma bênção. E farei de ti uma grande nação. Quando fala de parentela, fala de apego, não é isso? Apegado aos filhos, apegado ao pai, apegado à mãe. E aí, esse apego muito grande. Mas quando Deus diz: você é um chamado, vem fazer o que eu estou mandando, porque eu vou fazer de ti uma benção. Aí o que você faz? Você não quer ir, porque está apegado na terra que você mora, está apegado com teus bens, está apegado com teus pais, está apegado com tudo que você tem aí. Você está idolatrando essas pessoas, você está idolatrando a tua casa, você está idolatrando os teus filhos. Por que eu digo que você está idolatrando? Porque você está colocando a tua família em primeiro lugar de Deus. O que Deus quis ensinar aqui para Abraão, ensinar para nós, que ele tem que ser o primeiro na nossa vida. E tem mais, ele que cuida da tua família e cuida de você. Se ele te chamou, ele vai cuidar de você e vai cuidar da tua família. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E tem mais, você vai ser uma bênção. Ele te chamou, apenas obedece, renuncia. O problema é que as pessoas não querem renunciar, né, gente? As pessoas querem seguir a Deus do seu jeito, da sua maneira, fazendo as suas vontades, não a vontade de Deus. Gente, quantas vezes você está sofrendo com teus filhos dão desgosto, mas você não vai lá evangelizar para outros filhos. Você não vai lá evangelizar para aqueles que estão precisando. Você está aí quebrando a cabeça com teus filhos. Você está aí não recebendo o amor dos teus filhos. E tantos filhos tem por aí para te dar amor. Quantos filhos estão aí querendo te dar amor, porque você vai lá falar da palavra, dar amor para eles e eles vão retribuir esse amor. Mas você está aí sofrendo com teus filhos. Você está aí, teus filhos não te honram, não te obedecem. Teus filhos aí zombam de ti. Os teus filhos não te respeitam. Mas você está aí apegada com teus filhos.
Vai viver o chamado. Vai viver o chamado. O Senhor está falando aqui conosco. O Senhor quer fazer de ti uma bênção. Agora vamos continuar. E abençoarei os que te abençoarem. Olha aí, abençoa, Senhor. Todos esses que estão me abençoando aqui nessa plataforma. E todos que têm me abençoado. Quando as pessoas me abençoam, gente, eu oro. Senhor, abençoa todos que têm me abençoado. Porque Ele falou isso. E te abençoarei. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi preciso o Senhor tirar Abraão da família dele, da parentela dele, da terra dele, mas para quê? Para Deus cumprir o chamado dele, ser aquele que através dele todas as famílias seriam benditas. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso, que pessoas que são chamadas por Deus, Deus faz, porque Ele disse, Abraão, farei de ti. Foi Deus que disse que ia fazer. Ele não disse para Abraão fazer. Ele só disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção, aquele que te abençoar será abençoado e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então cuidado quando você estiver amaldiçoando os chamados. Cuidado quando você estiver aí amaldiçoando, desejando mal para aquele que vive a promessa de Deus. Cuidado, porque você pode estar amaldiçoando, né, uma vida a qual o Senhor chamou, que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela, e o que vai acontecer? Quem vai viver a maldição vai ser a pessoa, não é aquele que você está amaldiçoando, porque Abraão, Deus o abençoou. Então, quando você está aí amaldiçoando pessoas que Deus abençoou, a maldição está voltando para a tua vida. Aí você não sabe por que está dando errado, você não sabe por que você não prospera, você não sabe por que você está vivendo isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tu está amaldiçoando escolhidos de Deus, chamados de Deus. Você está amaldiçoando aquele que Deus fez dele uma bênção. Tá entendendo? Então presta bem atenção quando você for desejar mal a alguém. Quando você for desejar mal para esses escolhidos de Deus, para esses chamados de Deus. Esses que vivem o chamado. Cuidado, porque se você amaldiçoar, lançar uma palavra de maldição sobre um chamado de Deus, você está amaldiçoando a você mesmo. Você não está amaldiçoando a pessoa. E você não sabe porque você está doente. Porque você está vivendo essa vida. Por quê? Porque você amaldiçoou um chamado e a maldição voltou para a tua vida. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com inveja. Porque às vezes, eu não estou bem por causa da inveja do vizinho, por causa da inveja dos fulano, do ciclano. Não, foi porque você tem aberto a tua boca para amaldiçoar alguém que é chamado. Gente. Então, muitas das vezes, por isso que da nossa boca sempre tem que sair palavra de bênção. Sempre tem que sair palavra de bênção. Quantas pessoas do nosso meio cristão abrem a boca para amaldiçoar os outros? Cuidado que você pode estar amaldiçoando alguém que é chamado por Deus. Alguém que Deus abençoou. E aquele que Deus abençoou, meu querido, você pode amaldiçoar como você quiser. Mas as maldições não vão cair sobre ele. Não vão cair sobre ela. As maldições estará na sua vida. Então preste muito bem atenção, povo de Deus. Sempre abençoe a vida das pessoas. Sempre lance palavra de bênção. A gente vê, né? A gente vê em vários lugares, pessoas que se dizem escolhidos de Deus, chamados de Deus, amaldiçoando o próprio povo de Deus, amaldiçoando a pessoa com palavras. Gente, a palavra, quando sai da nossa boca, ela tem a função de exercer, né? De acontecer. Então, a palavra, ou o maligno pega e faz acontecer nessa vida, ou o Deus pega a palavra
e faz acontecer naquela vida. Por isso que nós temos que saber muito o que falamos. Deus só deu uma boca e 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar pouco. Porque as pessoas, elas falam sem pensar, elas falam sem entendimento, elas falam sempre desejando mal para os outros. A maioria sempre está desejando mal para alguém. E às vezes você está desejando mal, está querendo que aquela pessoa não dê certo no trabalho, não dê certo em alguma coisa. Você está lá desejando mal para aquela pessoa e a tua vida está aí um estrago. Está um estrago. Tua vida nada dá certo, tu não tem paz, não dorme à noite, não tem paz com a tua família, não tem paz no teu trabalho, vive uma pessoa perturbada, oprimida, vive uma pessoa estressada, uma pessoa agitada, uma pessoa que sem paz. Por quê? Porque você está amaldiçoando o que não é para você amaldiçoar. Na verdade, Deus não mandou nós amaldiçoar ninguém. Se você estudar a Bíblia, Deus não manda a gente amaldiçoar ninguém. Ninguém. O próprio Jesus, ele manda nós orarmos até pelo nosso inimigo. Por isso que eu oro pelos meus inimigos. Eu oro pelos meus inimigos. Eu não amaldiçoo os meus inimigos. Já pensou eu amaldiçoar alguém que é meu inimigo? E de repente essa pessoa é um chamado. Já pensou se você vai amaldiçoar alguém que é chamado por Deus e que Deus ainda vai resgatar essa pessoa? Então, eu prefiro orar pelos meus inimigos do que estar amaldiçoando. Eu já vi muita gente amaldiçoar pessoas que se levantam contra elas, né? Eu já vi muita gente amaldiçoar pessoas que se levantam contra ela. Aí sabe o que aconteceu? Eu vi essas pessoas perecer. Eu vi essas pessoas ir para o leito, como desejou que a outra fosse para o leito. Eu vi pessoas sepultar seus filhos, porque desejou que o outro, né, amaldiçoou a vida de outra pessoa. Tá entendendo, gente? Então, cuidado, você pode estar aí amaldiçoando um chamado de Deus. E se você estiver amaldiçoando um chamado de Deus, um escolhido de Deus, essa maldição vai para a tua vida. E aí você fica botando a culpa no macumbeiro, no feiticeiro, você bota a culpa no invejoso, você bota a culpa em todo mundo e não observou que o que você está vivendo foi porque você amaldiçoou a vida de alguém. Então ele diz aqui, ó, e abençoarei os que te abençoarem. Então, quando vocês me abençoam aqui, gente, eu tenho certeza, não tenho dúvida que Deus está abençoando vocês. Mas quando vocês, esses que entram para me amaldiçoar aqui, eu sei que eles vão, que o que vai acontecer na vida deles. Eles mesmos estão se amaldiçoando. A maldição não está caindo sobre mim, está caindo sobre aqueles que me amaldiçoam. Por isso que eu tenho cuidado, gente. Eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém, nem meu pior inimigo eu não vou amaldiçoar. Nem meu pior inimigo. Eu sei que há poder na palavra, há poder no que falamos. Eu sempre vou querer o bem das pessoas. Eu sempre vou querer que Jesus as liberte, que Jesus as resgate, que Jesus as salve. Porque o Senhor, Ele nos ensinou isso, né? É querer o bem que eu quero para mim, eu quero para os outros. Se tem pessoas que me querem mal aqui nesse lugar, elas estão querendo mal para ela mesma, elas vão colher esse mal para a vida delas, para a vida delas. Não adianta você estar aí desejando mal para os outros, não adianta, porque esse mal vai voltar para você, vai voltar para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e não traga maldição para a tua vida. Às vezes tem maldição na tua casa por causa de você mesmo. Por causa de que você deseja o mal para os outros, deseja o mal para a amante do teu marido, deseja o mal para o teu marido. Gente, essa mulher que é amante, ela está precisando de alguém que ore por ela para ela ser liberta. Quem sabe ela é uma escolhida que precisa ser evangelizada. Gente, alguém evangelizou para mim. Um dia eu era uma pessoa errada, um dia eu vivia na vida errada, eu vivia na minha terra, eu vivia na minha parentela, eu vivia no meu entendimento, mas o Senhor pegou, o que Ele fez? Sai da tua parentela, sai do que tu aprendeu, sai da tua terra, eu tenho uma terra, um caminho da verdade e da vida para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, né? E abençoarei os que te abençoarem. Então é o próprio Deus que abençoa você e que abençoa a minha vida. É o próprio Deus que abençoa aqueles que te abençoam. Tá entendendo? Eu não preciso nem dizer, Deus te abençoe. Quando você abençoa a minha vida, o Senhor ele já vai te abençoar. Porque ele disse isso a Abraão, e abençoarei os que te abençoarem. Tá entendendo?
Que quando você abençoa um escolhido de Deus, um chamado, aquele que leva a obra de Deus, o próprio Deus vai te abençoar. O próprio Deus. Ele mesmo disse isso, eu abençoarei os que te abençoarem, gente. Isso é muito forte, isso é profético. Você está entendendo? Abençoar a vida de alguém, ajudar alguém que está precisando, ajudar um escolhido, ajudar aquele que faz a obra de Deus, não por interesse, não por dinheiro, tá entendendo? Não por riqueza, por bem, mas porque que está fazendo a obra, para ganhar almas para Jesus. Para ganhar almas para Jesus. Então, você abençoa essas pessoas, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Ele disse, mas se você amaldiçoar essas pessoas, você será amaldiçoado. Ele disse, os que te amaldiçoarão em ti, e abençoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Tá entendendo? E ele diz mais, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa de Abraão. Através da tua vida, muitas famílias estão sendo benditas, estão sendo abençoadas. Através dessa live aqui, muitas famílias estão sendo abençoadas. Por quê? Porque o Evangelho está entrando na sua casa. Porque Jesus está entrando na sua casa. Porque o reino de Deus está entrando na tua casa. Então, você que dá aí, que recebe alguém que leva a palavra de Deus na tua casa, o que significa? Você está trazendo a bênção para a tua casa. Mas quando você fecha a porta para nós, quando você não dá ouvido para a palavra de Deus, você está fechando a porta para as bênçãos entrar na tua casa. Tá entendendo? Então não feche a porta para as bênçãos entrar na tua casa. Porque você não quer ouvir a palavra. Você quer que eu ore pela tua vida, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Você não quer entender a palavra de Deus. O que faz você ser uma bênção? O que faz você ser amaldiçoado? Se você estudar a palavra de Deus, você não vai ter medo de pessoas que te amaldiçoam. Por quê? Porque você sabe tua vida com Deus, você sabe que você está procurando servir a Deus, você sabe que você está vivendo no caminho da verdade da vida. Então, as pessoas que te amaldiçoam, elas estão amaldiçoando a si mesmas. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você está com medo de maldição, você está com medo do macumbeiro, do feiticeiro, do crente que ora contra, né? Que tem o pior feiticeiro é o crente. O pior feiticeiro é o crente, que está lá, abrindo a boca para amaldiçoar chamados. O pior feiticeiro é o crente, gente. A irmã fala do crente, eu falo do crente feiticeiro. Eu não estou falando do crente que é abençoador, né? Que está lá orando, clamando para Deus abençoar vidas, né? Eu estou falando do crente que é amaldiçoador. Então tem crente que é pior do que o feiticeiro, porque o feiticeiro não conhece essa verdade. Nós conhecemos. Nós conhecemos que nós temos que ser bênção na vida de alguém e não ser maldição. E não desejar maldição para ninguém. Vamos aprendendo e entendendo. E aí o que aconteceu? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Abraão era de idade de 75 anos, gente, quando saiu de Harã. Olha só, 75 anos. Eu não tenho nem 60, mas eu fico olhando, gente, que essa idade de Abraão, 75 anos, o que o Senhor fala? Que não tem idade para ele te chamar. Então, o tempo de Abraão foi com 75 anos. Eu fui com 40. Foi com 40 anos que o Senhor me resgatou. Ei, vem para cá porque eu te chamei. Vem para cá, sai da tua parentela. Gente, eu saí mesmo da minha parentela. Eu era viúva já na época, né? Não tinha filhos mais pequenos também. E aí, o que aconteceu? Eu saí da minha parentela, gente. Saí da minha parentela mesmo. Meu Deus do céu, Deus agora me fez meditar na minha vida agora. Então, preste bem atenção. 75 anos foi o tempo de Deus chamar Abraão. Aí você está aí desesperado, porque teu filho ainda não veio para a presença de Deus. Você está aí desesperado, porque teu filho está afastado do caminho, está não sei por onde, mas ainda não chegou o tempo dele.
Porque quando chegar o tempo dele, meu querido, minha querida, o Senhor vai fazer cumprir a promessa. Foi isso que ele disse para o Abraão: farei de ti uma bênção. Então é o Senhor que faz nós sermos uma bênção. A única coisa que nós precisamos é obedecer a Deus, esperar o tempo de Deus. Imagine 75 anos, o que foi o tempo que Deus chamou Abraão. Então não tem idade, não tem velhice, gente, para a gente viver o chamado. Não tem velhice. Quantas mulheres aí, homens, mais idosas, que estão vivendo esse chamado? Que estão vivendo esse chamado, que estão com mais de 60 anos, têm mais coragem de levar o evangelho do que muito jovem, do que muito garotão, muito garotona. As mulheres garotonas, jovens, fortes, cheias de vigor, estão aí se prostituindo. Não estão vivendo esse chamado maravilhoso de Deus, né? A gente vê aí os homens cheios de força, de vigor, não querem saber nada de levar a palavra de Deus. Mas a gente vê um povo de mais de 60 anos. Eu vejo muitas pessoas aqui na live com mais de 60 anos que oram à madrugada, que oram, que levam o evangelho de dia, não sei quantas vezes por dia estão aqui levando o evangelho, com mais de 60 anos, vivendo o chamado, né? Verdade? Então, não tem idade, gente, para Deus te chamar. Talvez você está dizendo: ai, ainda não se cumpriu a promessa, ainda não aconteceu, mas chegou o tempo da promessa. Aqui chegou o tempo da promessa na vida de Abraão. Foi com 75 anos que o Senhor o chamou. E olha, escute, que é para você entender que não importa a idade, gente. Não importa. Teu filho pode estar com 40 anos, 50 anos, não sei quantos anos ele está, mas o Senhor vai fazer, Ele vai fazer cumprir a promessa de salvação na vida do teu filho. É o Senhor que faz. É o Senhor, não é nós que fazemos. É o Senhor, é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes você está querendo aí fazer na vida dos teus filhos. E não é. É você que está querendo fazer na vida do teu esposo, da tua esposa. Você quer que teu esposo seja um pastor. E se Deus não tem um chamado dele ser um pastor, que ele seja teu esposo, que ele seja um homem que te ama, que te honre, que te respeite. Gente, eu não sei porque que as pessoas têm uma ilusão na vida. Eu quero casar com um pastor. Você não sabe nem o que é ser mulher de pastor. Você sabe o que é ser mulher de pastor? Você não tem que ter ciúme. Porque se você tiver ciúme, você acaba com o ministério desse pastor. Lá vai Jesus pegar a mulher de pastor aqui. Mulher de pastor, gente, não pode ter ciúme não dele. Porque se tiver, ela acaba com o chamado, com o ministério. Ela acaba, ela atrapalha. A igreja vai viver sempre vazia, porque ela é a primeira a botar as ovelhas para fora, com ciúme. Com ciúme do pastor. Tá entendendo? Gente. Tem gente aí que quer um pastor, mas você vai conseguir ser a mulher de um pastor? Que esse pastor vai ser procurado pelas ovelhas? O pastor tem que ser... O pastor tem que aconselhar só homens. Quem disse isso? Me mostra na Bíblia que o pastor tem que aconselhar só homens. Me mostra na Bíblia que o pastor tem que aconselhar só homens. Onde que está na Bíblia isso? Jesus, ele foi resgatar a prostituta. Ele se deitou com a prostituta? Não. Jesus, ele vivia rodeado de mulheres. As mulheres mantinham a obra. As mulheres estavam sempre cuidando da obra, sempre ajudando Jesus. E aí? Você vem dizer que o homem só tem que cuidar de homem? Mostra na Bíblia para mim que é isso que o pastor faz. Não, o pastor só vai cuidar dos homens e a mulher do pastor vai cuidar das mulheres. Me mostra na Bíblia isso. Quem foi levantado? Não foi levantado 12 apóstolos? Para cuidar de quem? De homens e mulheres. Para cuidar de quem? De ovelhas. Um pastor, ele tem que olhar para aquela mulher como ovelha e não como mulher. Entendeu? Você está entendendo o que é ser pastor? O pastor, ele tem que ter a visão de Cristo. Eu estou cuidando de uma ovelha e não de uma mulher. Cuidar de uma mulher é diferente de cuidar de uma ovelha. Não é verdade? É isso que é ser um pastor. Aí a mulher fala lá, tem uma doutrina aí que diz: homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Não é que tem assim?
essa doutrina? Gente, tem homens que vêm na minha vida para me aconselhar e eu aconselho na palavra. Assim como tem mulheres que vão se aconselhar com pastores e ele aconselha essas mulheres na palavra, gente. Porque a visão do pastor é olhar para uma mulher como uma ovelha. A visão de uma mulher que leva o evangelho é olhar para aquele homem como uma ovelha que tem que ser ajudada por Deus. Aí tem um povo, né, aí que, pelo amor de Deus, não, já começa ensinando errado. O pastor só tem que cuidar dos homens. Que onde isso, gente? Que divisão é essa? Que divisão é esse? Onde que Jesus fez isso? Jesus, ele cuidou das mulheres, cuidou dos homens, cuidou dos discípulos, cuidou das crianças, cuidou dos órfãos, cuidou das viúvas, cuidou das ovelhas. Então, se você é um pastor, você tem que olhar para aquela mulher como uma ovelha e não como uma mulher. É esse chamado. É esse o chamado do pastor. É essa a visão de um pastor. É olhar para vidas como almas, não como corpo. Tá entendendo? É olhar para aquela vida como almas. Almas que têm que ser resgatadas, almas que têm que ser cuidadas, almas que têm que ser conduzidas a Jesus. Porque Jesus é o bom pastor, né? Ele que é o dono das ovelhas. Ele disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem foi Pedro? O primeiro pastor, não foi não? Quer dizer, o segundo, porque o primeiro foi Jesus, né? Então, quem foi Pedro? Foi aquele que foi cuidar das ovelhas. Foi aquele que o Senhor disse, cuida das minhas ovelhas. Das minhas ovelhas. Ele não disse, Jesus ele não disse, Pedro, cuide dos homens, porque eu vou levantar a fulana para cuidar das mulheres. Me mostra na Bíblia que Jesus disse isso. Eu vou levantar mulheres para cuidar de mulheres. E eu vou levantar os homens para cuidar de homens. Não, ele chamou Pedro e disse para Pedro, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Agora, se você é esse pastor que está querendo cuidar da mulher e não da ovelha, que o Senhor te converta. Estamos entendendo, gente? Eita que Jesus pegou aqui, né? Deixa ele pegar, porque ele quer te salvar. Porque ele quer nos salvar, gente. Jesus, ele quer nos salvar. Ele não quer que você pereça a tua alma, que você perca a tua salvação. Tá entendendo? Então tem gente aí, tem mulher que quer ser mulher de pastor. Cuidado. Se você for ciumenta, minha filha, não queira um pastor, não. Porque ele vai ter que cuidar de ovelhas. Vai ter. Ai, irmã, mas hoje as mulheres estão oferecidas. E daí? Jesus, ele pegou aquela prostituta e libertou aquela prostituta. Pode ser a mulher mais linda e oferecida. Se ele é um pastor com chamado de Deus, escolhido por Deus, ele vai ser usado para libertar essa mulher oferecida. Tá entendendo, gente? Esse foi o chamado de Jesus na terra, gente. Esse foi o chamado do Senhor. Dele andar com esse tipo de mulheres, levar a elas para a salvação. Não levar a elas para a cama, mas para a salvação. Tá entendendo? Esse foi o chamado de Pedro. Esse foi o chamado de Paulo. Esse foi o chamado de João. Esse foi o chamado dos apóstolos. De pegar as ovelhas de Cristo e levar para o céu, levar para o alto e levar para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tem gente que querendo aí, né, desfazer das pessoas que têm idade. Ah, não pode mais fazer a obra, não pode mais isso, porque já tem 60 anos. Aí Deus pega, chama uma pessoa de 65 anos e diz bem assim, sai da tua parentela. Eu vou te fazer de ti uma grande nação. Aí tem gente dizendo para você que você não serve mais para nada. Tem gente dizendo para você que você é um velho, que você é uma velha. E é por isso que eu estava falando com a minha filha, gente. A visão de Deus não é a nossa. A visão de Deus, ele nunca vai te desfazer. A visão de Deus nunca vai ser te diminuir, te desvalorizar. Diminuir no sentido de te tirar o teu valor. Você tem 65 anos, mas você tem valor para Deus. Porque hoje a gente vê um povo aí, né? Um povo aí que quem é
Passou de 60 anos, é um imprestável, é um inválido, é um doente, é não sei o quê, né? As pessoas dizem assim, já parece que a vida acabou quando chegou essa idade. Com 65 anos foi que começou a vida de Abraão. Com 65 anos foi que começou o chamado de Abraão. Com 65 anos foi que começou a acontecer as promessas na vida de Abraão. Com 65 anos foi que o Senhor fez de Abraão uma bênção. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Meu Deus, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. A visão de Deus não compara, não, gente, a visão de Deus é grandiosa, né? Grandiosa. Ele deu vigor para Abraão. Abraão, Sarai, né? Se tornou Sara. Abraão teve Agar como concubina. E ainda teve mais outras concubinas, se eu não me lembro, que eu não me lembre, né? Se eu não me engano, ele ainda teve mais. E olha aí, com essa idade, Deus dava vigor para Abraão para ter um filho, para dirigir uma nação, para dirigir um povo. Aí tem gente aí dizendo, às vezes você mesmo está dizendo, ai, eu não aguento mais, ai, eu não sirvo mais para nada, ai, eu não consigo mais fazer nada. Às vezes não é nem as pessoas que estão te diminuindo, é você mesmo que está se diminuindo, é você que está aceitando a doença, é você que está aceitando a velhice, é você que está aceitando que não tem mais promessa para acontecer na tua vida. Muitas das vezes não é nem os outros que estão falando para você, às vezes é você mesmo que está dizendo, não vai acontecer nada para mim. Eu já estou velha. Às vezes é você mesmo que está dizendo que não presta mais, que não serve mais. Às vezes é você que está aí esperando a morte. Não está nem esperando a promessa acontecer na tua vida. Às vezes você está aí esperando a morte. Não, eu só quero morrer em paz. Ainda diz assim, né? Não é assim, Elisene? Eu só quero morrer em paz. Eu quero ter uma morte boa. Pelo amor de Deus, Deus ele quer realizar uma promessa. Deus ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Tu tá aí pedindo a morte, querendo a morte, desejando a morte. Mas o Espírito Santo, o que ele veio fazer aqui com essa mensagem? Ele veio dizer que essa idade é o tempo de cumprir promessas. Então ele fez isso aqui na vida de Abraão com essa idade. Tremendo Deus, né? Tremendo. Então tem promessas para acontecer na nossa vida. Tem promessas aí, não importa a tua idade. Não importa se você está com 50, 60, 70... Quem está com 20, com 30, não importa a idade. Quem vai fazer a promessa acontecer na tua vida é Deus. Seja com 30 anos, com 50 anos, com 80, com 90. Quantos anos Abraão foi ter o primeiro filho? Com quantos anos? E aí, a promessa se cumpriu. Então, quem te prometeu, ele faz acontecer a promessa.